de volta aqui no Momento do Esporte, agora para falar do Botafogo, que vai começar a dar uma reformulação, pintando aí algumas contratações, muitas especulações, e também o Baixão da Gama, gente, que venceu o Fluminense ontem, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, né? Sim, vai jogar pelo empate o próximo jogo contra o Fluminense, meteu 2-1 de virada. Oi, boa noite. Hoje tem gol do Ryan, pois é, o Ryan meteu lá uma mecha bonita e ainda deu uma assistência, que maravilha, 2-1 pro Vasco, você vai saber os mínimos detalhes aqui, tudo sobre esse jogo, né, e também os jogos que vão acontecer, não só pela Copa do Brasil, mas pela Copa Intercontinental, aqui no Momento do Esporte, sabe por quê? Começando agora o Momento do Esporte. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, no Oiapoque, ao Chuí, curtindo o Momento do Esporte, você que não é inscrito, olha, muita gente liga para mim, bate papo comigo, Napoleão, o programa tá redondo e tal, mas não é inscrito, não faça isso, inscreva-se no nosso canal, aí é o canal alternativo, é o canal secundário da Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, não é inscrito? Inscreva-se, e olha, não esqueça de dar o seu like, é claro, é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso crescimento. Eu começo falando do programa aqui já do Botafogo nisso, olha, temos muitas notícias do Botafogo, eu sei que tá rodando aí a Copa Intercontinental, a Copa do Brasil, mas a gente não esquece do Botafogo não. A torcida do Botafogo merece todo o nosso respeito. O Botafogo terminou aí na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Vai depender no final da Copa do Brasil para saber se entra direto ou se entra, vai aquela fase preliminar da Copa da Libertadores. Bom, vida que segue, o Botafogo vive aí a expectativa do técnico David Ancelotti, porque o David Ancelotti é o auxiliar técnico da seleção brasileira, o auxiliar técnico do pai dele, e esse ano de 2026, minha gente, tem muitos jogos, mas muitos jogos mesmo, muitas competições. O Campeonato Brasileiro vai começar mais cedo, começa já em janeiro, tem o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, olha, são muitas competições. E a Libertadores, é claro que se o Botafogo não entrar logo na fase de grupo, ele vai ter que disputar, né, aquela primeira fase, aí realmente o negócio complica. E a diretoria, para não pecar, como aconteceu nesse ano, em que não teve planejamento, já está começando a fazer o planejamento. Alguns jogadores que estavam emprestados estão retornando. O Botafogo também está tentando reforços aí. Fala-se no Pedro Bicalho, né, o volante do Karabag, do Azerbaijão, jogador de 24 anos, muito bom jogador, falam maravilhas desse cara. Estão falando também do Lucas Vidalma, zagueiro, do Ferrarese, também zagueiro, alguns jogadores. Porque atacante o Botafogo tem bastante, atacante o Botafogo tem. Agora, tem que solucionar de imediato o problema do treinador, né? Será que vai acontecer o que aconteceu esse ano, em que o Botafogo só foi definir o treinador já no mês de maio praticamente? Aí fica realmente difícil. Então, tem que ter planejamento, que a torcida do Botafogo vai exigir, não vai permitir de maneira alguma que aconteça. O Botafogo que vive aí problemas jurídicos, né? Sobretudo com o John Testo, os sócios deles estão querendo tomar o Botafogo, uma confusão danada, e espero que se resolva para que no mês de janeiro, os jogadores agora já entraram de férias, que no mês de janeiro, no início de janeiro, no retorno dos jogadores, a paz reine lá no Engenhão. Saindo do Botafogo, vamos falar do Baixão da Gama, o gigante da colina, o Baixão da Gama, que ontem saiu perdendo, o Fluminense saiu na frente, o Vasco no segundo tempo se agigantou e conseguiu uma virada maravilhosa, uma virada espetacular em cima do Fluminense. Olha, leva uma vantagem enorme para o segundo jogo, né? Foi apenas o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, com essa virada, o Vasco vai jogar o segundo jogo pelo empate para decidir a vaga contra ou o Cruzeiro ou o Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians venceu o Cruzeiro também fora de casa, o Corinthians joga em casa pelo empate. Então, o Vasco conseguiu uma vantagem muito boa. Tem muito torcedor aí, o próprio treinador do Fluminense falou, a gente vai reverter. Olha, não é por aí não, hein? O Fernando Diniz é um técnico estudioso, ele sabe como tirar proveito. Uma vitória maravilhosa, né? E de virada. E eu tenho que dar os parabéns para esse garoto, né? Esse Ryan, não é brincadeira não, 19 anos, o moleque tá jogando barbaridade. Mas tá jogando barbaridade. Fez o gol do empate
e numa jogada sensacional em que ele saiu driblando todo mundo, você está vendo aí, o Fluminense saiu na frente, né? Depois o Vasco virou. Olha, numa jogada sensacional, ele saiu driblando todo mundo, sofreu falta, quando todo mundo se preparava para bater, ele pegou a bola, bateu rápido, a bola foi lá do lado esquerdo, voltou e saiu o segundo gol. Olha que coisa, gol do Verratti. O Verratti entrou já faltando o quê? 15 minutos. Entrou para fazer o gol e dar a vitória. Uma vitória maiúscula, uma vitória sensacional. Parabéns ao Vasco da Gama, né? Agora, é a tal coisa. O técnico do Fluminense falou: não tem problema, no próximo jogo a gente vai reverter. O Fluminense tem um bom time, cara. O Fluminense estava invicto aí um monte de jogos. Não perdia no Maracanã, acho que há 9 ou 10 jogos aí, né? Mas sempre tem um dia que a casa vai cair. Agora, não dá para entender certas coisas. Tem jogadores do Vasco, a gente tem que falar, que não estão rendendo tudo aquilo. O próprio Felipe Coutinho, que realmente é um jogador que desequilibra, ontem ele não esteve bem, mas jogou o suficiente para ajudar na vitória do Vasco, né? E o próprio Verratti, né, que está insatisfeito com o banco, você curtiu aí o gol de empate do Ryan, o Verratti está insatisfeito no banco, mas é um matador, gente. Mesmo no banco, ele é um artilheiro do time, né? Um dos artilheiros do Brasil. Então, quer dizer, feliz o time que tem um jogador como o Verratti, que entra, é um jogador, cara, que se jogar a bola no alto lá, ele é um jogador que tem uma impulsão impressionante, se coloca bem, e acabou fazendo o gol da vitória, né? 2-1, resultado espetacular, uma vitória maravilhosa. Levar o empate para uma decisão, o Vasco empatando vai decidir a Copa do Brasil, vai salvar o ano do Vasco, Então, é muito importante esse jogo do próximo domingo, né? Vamos curtir então agora o técnico Fernando Diniz falando, né? Primeiramente, desse vai e vem do Vasco, né? Que alterna bons e maus resultados, e também dessa vitória maravilhosa em cima do Fluminense de virada. Fala aí, Fernando Diniz. Depois aspira a coisas melhores, depois cai, então é um processo que a gente está vivendo, que com o tempo a tendência é a gente ganhar cada vez mais consistência. Mas assim, o que a gente precisa agora nesse momento é ter foco total no jogo de domingo. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, Colina 1927. Hoje tinham mais de 60 mil presentes no Maracanã, a maioria vascaína. Qual a importância desse apoio incondicional da torcida para essa virada de chave, a virada no jogo, inclusive cantou na arquibancada que é o time da virada. Qual foi a importância da torcida nessa virada de hoje? A importância da torcida é fundamental. Nosso melhor jogador, sempre. A torcida do Vasco é algo incrível, chega a ser inacreditável. O tanto que eles conseguem apoiar, jeito de torcer, uma torcida tão machucada nesses últimos anos. E é um sonho muito grande poder fazer a torcida do Vasco feliz. É o que a gente vai tentar. Boa noite, Diniz. Tudo bem? João Guerra do GE. Essa vitória entra para uma lista de grandes vitórias do Vasco na temporada. A gente cita, por exemplo, a goleada contra o Santos. Essa virada no último minuto entra para essa lista importante de vitórias. E você já citou em outras coletivas como em alguns momentos da temporada o Vasco caía logo na sequência de um jogo muito importante. Uma vitória muito grande, tipo um 6-0 contra o Santos, foi um momento que depois o Vasco acabou caindo. Eu queria te perguntar como você já até citou isso em alguns momentos, já nessa coletiva, essa parte mental. E a gente sabe que mata-mata, o mental é muito importante. Como você pretende trabalhar esse mental para, de fato, dessa vez o Vasco não deixar esse estado anímico cair num jogo tão importante como esse nessa reta final de Copa do Brasil? Obrigado. Eu acho um aprendizado constante. Eu acredito que a vitória contra o Inter foi uma vitória muito contundente. E o decréscimo do Inter para o Mirassol, embora a gente tenha perdido o jogo para o Mirassol, tecnicamente ele jogou muito bem. Faltou um pouco mais de energia para a gente. Porque quando tem essas vitórias muito significativas, como foi a do Inter, ali praticamente, e de fato foi isso que aconteceu, foi a vitória que tirou a gente do rebaixamento, a gente tinha uma chance muito pequena de cair. Existe uma, e já também você tem que pensar na Copa do Brasil. Então, do jogo do Inter para o Mirassol, a gente teve uma queda bem menos significativa do que do Santos. Aí o técnico Fernando Diniz esclarecendo aí essa vitória maravilhosa do Vasco. Olha, vou apenas lembrar alguns detalhes importantes
que aconteceram no jogo de ontem, sobretudo as alternativas e as opções que foram dadas, né? O técnico Fernando Diniz colocou no segundo tempo o Hugo Moura, né, no meio de campo, no lugar do Thiago Mendes, que cansou, e também o Verratti no ataque, que fez a diferença, né? Saiu o Nuno Moreira. Agora, o Vasco tem tudo, eu repito, para conseguir a sua classificação para a finalíssima da Copa do Brasil. E olha, é uma grana preta, mais uma grana preta que vai entrar nos cofres do Vasco. O time volta a jogar exatamente no domingo, né? 18h30 contra o Fluminense no Maracanã, e tenho certeza que, se repetir o que aconteceu no segundo tempo, é porque cada jogo é uma história diferente, né, gente? Agora, se repetir o jogo que fez no segundo tempo, com certeza vai assegurar a sua classificação para decidir esse título. Agora, quero ressaltar aqui o seguinte: o meu querido deputado, rapaz, meu amigo, deputado que estava lá no jogo todo com a camisa do Vasco, o nosso querido Renato Machado, inclusive comprou uma Brasília, que não é a Brasília amarela, plotou toda com o escudo do Vasco e com bandeira do Vasco e tudo, mais feliz do que pinto no lixo, com essa vitória de virada do Machão da Gama. Estamos colocando ponto final no Momento do Esporte. Segunda-feira tem mais, aqui falando tudo sobre os jogos do final de semana e, sobretudo, com a vitória ou do Fluminense ou do Vasco, que vão fazer a finalíssima da Copa do Brasil. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. E mais, não esqueça, não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal. Bom final de semana! Tchau, até segunda!